Pessoal, primeiramente, boa noite. Mais uma vez estamos aqui hoje na nossa live, né? Eu, professora Leila, que já participamos da última. Hoje temos a presença do professor João Pedro, também da Rede Municipal, e da psicóloga doutora Keila Leite, do município de Toledo. Primeiramente, a gente queria agradecer a participação da doutora Keila. Também agradecer a participação de todo mundo que está nos assistindo, que tirou o seu tempinho de sábado à tarde, agora sábado, início da noite, para estar com a gente aqui acompanhando, né, a nossa live. Nós, primeiramente, queria ressaltar, assim como na última live, que nossa live ela não tem partido nenhum, bandeira nenhuma, nem de sindicato, nem de Secretaria de Educação. O nosso projeto é um projeto independente, iniciado numa conversa de escola entre colegas. Eu, professora Leila e o professor João Pedro, somos colegas de escola, e foi numa conversa entre nós que nós pensamos nessa iniciativa de live, na verdade, para trazer os professores da rede municipal junto conosco, né, para a gente ser um só. Então, hoje eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui e queríamos ressaltar isso. Bom, hoje o nosso tema da nossa live é assédio moral no ambiente de trabalho. E para dar um feedbackzinho para nós, agora eu vou passar a palavra para a doutora Keila, nossa psicóloga. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês. A Leila entrou em contato comigo e falou dessa live, né? Esse tema muito interessante. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer o convite de todos. Como o Henrique falou, eu sou psicóloga, eu moro aqui em Toledo, mas eu residi há muito tempo em Foz do Iguaçu. Quando eu passei num concurso, eu também sou servidora pública, daí eu vim para Toledo. Eu atuo no momento na área da assistência social, tá? Eu trabalho no CRAS, sou psicóloga no CRAS. Esse tema, esse assunto, assédio moral, é um assunto muito importante e que muitas vezes é banalizado, né? A gente não leva em consideração a importância. O que é assédio moral? É uma violência, muitas vezes essa violência ela é invisível e que ocorre no ambiente do trabalho. É assédio moral no trabalho. Seria o quê? A exposição do trabalhador a situações humilhantes, a situações constrangedoras, né, no ambiente do trabalho. E muitas vezes a pessoa que está cometendo essa agressão, ela vai usar de algumas estratégias, como, por exemplo, isolar esse trabalhador, né, a vítima, impedir da vítima se expressar, ridicularizar, fragilizar de alguma forma, desmoralizar, chamar atenção na frente dos colegas, ou seja, ela vai fragilizando, desmoralizando essa pessoa no ambiente do trabalho. E para ser considerado assédio moral, essas agressões, elas ocorrem de forma repetitiva, prolongada, né? Algumas pessoas até pensam assim, ali uma eventual agressão física, que pode ter também, ou uma eventual agressão verbal, é assédio moral. Não, para ser assédio moral tem que ocorrer de forma prolongada, né? É um continuar de agressões. E muitas vezes os colegas de trabalho, né, quando testemunham essa violência, se omitem, se calam, né, de alguma forma, às vezes por medo, né, também de perder o emprego, por medo de também sofrer alguma humilhação, e acaba se calando. E até mesmo, eu estava pesquisando que alguns até começam a reproduzir o comportamento do agressor, o próprio colega passa também a isolar essa vítima, passa a desacreditá-la. Então, fica ali aquele ambiente de trabalho, né, em volta de um pacto coletivo de silêncio e tolerância. E a vítima, né, a pessoa que está sofrendo tudo isso, ela vai se diminuindo cada vez mais, né, vai se fragilizando, ficando cada vez mais sozinha, isolada, não tem voz, não tem coragem. E por medo, por se sentir tão sozinha, se cala, né, vai aceitando e vai perdendo a sua autoestima. Por isso que é um tema muito, assim, pertinente, porque a Leila até comentou que tem o Dia, né, Nacional do Combate ao Assédio Moral, e eu desconhecia, e acredito que muita gente desconhecia, que é o dia 2 de maio, porque não é falado, não é comentado nas organizações. Muitas vezes ali a gerência, o gestor,
que geralmente é a figura que comete esse assédio, ele usa o assédio moral como um instrumento de gerência, né? E aquele comportamento agressivo é uma forma de mostrar que eu mando, que eu sou o cara, que eles vão me obedecer, eles vão me respeitar, sem levar em conta que, ao fragilizar a vítima ali, a pessoa, ele está perdendo a produtividade, porque uma pessoa com baixa autoestima, humilhada, fragilizada, com várias ali, às vezes, doenças mentais ali, né, acaba entrando num quadro psiquiátrico, ela não vai produzir como antes. Posso? Pode. Então, agora a professora Leila que bom, vai falar, né, professora Leila? Tem muita gente que já me conhece, eu sou a professora Leila Benck, e eu estou aqui para estar colaborando, contribuindo com essa live de hoje, que é um assunto muito sensível, como a doutora Keila falou, é um assunto bem delicado, que quase nunca é trazido para a luz, né, para a luz dos debates, e é complicado, porque, como a doutora Keila mesmo falou, é uma coisa que a pessoa sofre calado, sente calado, não tem força para externar o que ela está sentindo naquele momento, né? Eu acho que em algum momento da nossa vida como servidor público, a gente já se sentiu nessa situação de estar sendo assediado moralmente, de uma forma ou de outra. Então, a gente está aqui hoje para fazer uma fissura nesse sistema que a gente está habituado a compartilhar, porém calados, né? Então, estamos aí, eu passo a palavra para o professor João Pedro. Professor João Pedro. Olá, tudo bem? Eu sou o professor João Pedro, agradeço pela oportunidade, professora Leila, professor Henrique e professora Keila, agradeço pela oportunidade. E, realmente, o assédio moral no ambiente de trabalho, vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Sim, o assédio moral no ambiente de trabalho, eu estava pesquisando um pouco, aí 90% dos casos de depressão, nos casos de saúde psicológica, ou doença psicológica, do trabalho que as pessoas pedem afastamento, faz parte de um assédio. Então, o que acontece? Por que as pessoas hoje são tão assediadas no trabalho, ou o assédio moral acontece? Muitas vezes, como a doutora bem explicou, né, que muitas vezes a pessoa, ela se sente diminuída, e aí, vamos colocar aqui no nome mais chucro, o patrão, ou a pessoa aí que é o líder, né, no caso, o superior, no caso, ele começa a colocar essa pessoa num ambiente vexatório. E isso acontece muito no ambiente escolar. No ambiente escolar que nós trabalhamos, acontece muito. Eu, por exemplo, trabalho com muitas pessoas, eu tenho 12 anos de trabalho escolar, ainda sou jovem, mas já tenho 12 anos de trabalho escolar. E eu vejo assim que a maioria dos meus colegas que estão hoje tomando antidepressivo, que estão hoje com alguma doença psicológica ou psíquica, advém de um assédio moral do trabalho. Claro, também envolve preocupações, às vezes com alunos, pais, tudo isso é um afloramento, mas o principal, muitas vezes, é a pressão que o chefe, a liderança, a diretora, às vezes a secretaria, às vezes não pressiona o professor. E muitas vezes o professor tem pessoas, na minha concepção, tem pessoas que conseguem lidar muito bem com isso. Tem pessoas que conseguem não deixar ser persuadido. Ele consegue trabalhar, responder à altura e mostrar como que tem que ser as coisas. Mas muitas das pessoas, às vezes, já estão um pouco sofrendo alguma fragilidade, está passando por algum problema na família. E quando você está fragilizado, tudo entra mais fácil. Então, hoje, no ambiente escolar, nós temos que abrir os olhos, porque muitas pessoas
estão sofrendo assédio moral e não têm força para se defender. E eu vou um pouco além ainda. Eu digo assim para as pessoas que têm condição psicológica de defender a vítima, aquele que está sofrendo assédio moral, o próprio colega, e não defende, na minha concepção também é um assediador. Então, eu sempre converso isso com a Leila bem sabe, eu vejo assim que nós temos que ser humanos. Quando nós vemos que o nosso colega está passando por algum assédio moral, nós, como professores, como pessoas humanas, nós temos que nos posicionar e defender. Não sei se eu estou errado, mas esse é um pensamento meu como pessoa. Então, depois a gente vai comentar mais. Esse seria um pouquinho do feedback aí que eu tenho para dizer. Professor Henrique. Pessoal, eu acho que para a gente poder entrar um pouquinho mais no assunto, eu vou começar a professora Leila, professor João Pedro e a doutora Keila, nossa psicóloga, falando um pouquinho sobre o assédio. O assédio em si, acho que a doutora Keila já falou um pouquinho, o professor João Pedro também já falou um pouquinho, sintetizou um pouco. Eu vou começar falando de mim mesmo. Acho que eu sou o professor mais novo aqui de nós três, de tempo de serviço. Eu estou há 2 anos na profissão, já em abril fez 2 anos que eu estou exercendo a profissão desde que saí do magistério. E desses 2 anos eu já passei por 2 municípios, que é Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu. E às vezes quando a gente ouve falar sobre assédio, acho que a pessoa associa muito, né, talvez uma coisa contextualizada na mídia, talvez, mas a pessoa associa assédio com talvez aquele assédio sexual, entendeu? Que às vezes muitas vezes as mulheres sofrem, né, no serviço, e as pessoas talvez elas não pensam em outras formas de assédio, mas o assédio sexual é uma coisa e assédio moral é outro, né? Então, tipo assim, a gente não para pensar que talvez existem outras formas de assédio. E a gente, às vezes, a gente não se toca que a gente está sofrendo assédio, né? Eu vou falar o meu primeiro caso eu vou relatar alguns casos que já aconteceram comigo, né? Trabalhava em uma escola, em época de eleição, tinha uma pessoa que estava há anos na profissão, candidata a diretora. E essa mesma pessoa, ela, como eu era, acho que um dos mais novos, eu e outros colegas, essa pessoa chegou para nós e falou assim para nós, é bom que vocês me apoiem, porque caso eu ganhe, vocês não me apoiarem, eu vou remanejar vocês de escola. Claro que, imagina, a gente não fazia nenhum ano que eu estava na profissão na época da eleição da escola para direção. Aquilo me assustou de uma forma, porque eu pensava, meu Deus, vai que mesmo apoiando e votando nela, ela ganhar, achar que eu não votei nela e me transfira de escola. E era uma coisa assim, que eu, na verdade, eu não entendia, porque depois eu fui descobrir que para ser transferido de escola tem que ter um motivo, e acabei achando que a pessoa, no momento, ali tinha o poder, a pessoa deu que a pessoa não ganhou a eleição, né, e coube a ela outros processos por outras coisas que aconteceram, não só com a gente naquele momento, mas uma pessoa abriu a boca na época, e outra pessoa abriu a boca, e daí foi indo que um monte de gente foi revelando, foi contando esquemas, como aquela pessoa fazia assédio, porque até com funcionários da limpeza, ela agiu daquela forma, e a gente não se toca como que isso é assédio moral, porque vocês imaginam um professor que está há menos de 1 ano no cargo, sem entender muito das leis, tudo, ouvir, tipo, ou você apoia ela, ou você me apoia, ou eu vou te transferir de escola. Tipo, é uma coisa, assim, bem difícil. E também há muitos casos, que é uma coisa que eu digo assim, gente, a gente como professor, a gente não é perfeito, a gente tá disponível a errar, a gente tá ali, a gente erra, mas a gente aprende errando. A minha atual diretora, quando ela vai fazer minha avaliação de estágio probatório, é uma coisa que ela fala muito, ninguém merece 100 porque ninguém é 100%, todo mundo erra e todo mundo tem um defeito. E ela tá certa, né? Só que assim, eu já cometi muitos erros em sala de aula, já cometi muitos erros fora de sala de aula, eu sou humano, estou disposto a ferrar. E eu acho que eu já trabalhei em ambientes de sofrer assédio, porque assim, tem até um ponto que eu estou errado, realmente. Mas a partir de um ponto em que os superiores chegar para mim de uma forma assim, que eles estão certos e eles vêm falar comigo, eles não estão errados porque eu também estava errado, né? Mas a forma que a pessoa chega para falar com você diz muita coisa. Tipo assim, eu posso ter toda a razão, entendeu, do mundo. Se eu não souber chegar a falar, eu acho que eu perco a razão a partir desse momento. E já aconteceu comigo isso, gente. Eu não cometi
alguns erros, né, que não são erros gravíssimos, erros que acho que uma conversa talvez resolveria, mas de chegar em sala de diretor com a ata pronta, sem nem ouvirem o que tinha acontecido, a minha opinião sobre o que tinha acontecido. A pessoa chegar e falar assim, assina essa ata, ó, eu vou ler, assina a ata, com mais 2 pessoas também que faziam parte do ambiente escolar. Já aconteceu muito isso comigo, de eu estar em sala de aula, a pessoa só vinha fazer uma pergunta, não, porque tá acontecendo tal coisa, depois eu te chamo. E a pessoa me chamar só pronto para assinar a ata, entendeu? E eu acho que isso frustra muito, ainda mais quando você está no início de uma carreira. Eu acho que, assim, que nem a Leila, a professora Leila já falou, e o professor João Pedro, e a doutora Keila também falou ali antes, na verdade, acho que é um sistema, né? Porque se eu entro numa escola dessas, e eu trabalho numa escola dessas, que esse sistema está ali há tempos, a diretora é assim, ele comete o assédio moral, outro colega comete o assédio moral. As pessoas vão normalizando essa coisa, essa questão. Vai normalizando ali, se torna um bolo que nunca mais acaba. É que nem um sistema de corrupção, entendeu? As pessoas normalizam alguma coisa, romantizam aquela coisa, é normal. Mas não é normal, entendeu? E eu digo assim, eu acho que isso é muito, muito grave, entendeu? Que nem o professor João Pedro falou, pode acabar gerando traumas, pode acabar gerando problemas mais graves, como o professor falou, de depressão, ansiedade, problemas que a nossa profissão pessoas da nossa profissão pode acabar tendo. E eu acho que isso, assim, muitas pessoas não têm noção disso. Quando às vezes falam de assédio moral, talvez as pessoas falam, nunca sofri. Mas as pessoas não entendem o que é um assédio moral. As pessoas não sabem que isso, elas não sabem que elas têm deveres para cumprir, mas elas também têm muitos direitos, entendeu? Então, eu acho que agora esse é um pouco do meu relato, do que eu já sofri. Foram muitas vezes, na verdade, que já aconteceram coisas do tipo comigo, mas é um relato sobre o que aconteceu comigo. Quando a gente foi fazer live, muita gente veio conversar com a gente para poder participar da live. E a nossa plataforma ela não permitiu tanta gente participar. Então, gente, quem quiser fazer... A gente começou aqui, a professora Leila e o professor João Pedro também, vou falar um pouco, mas eu comecei já falando a respeito disso, eu dei meu relato, meu testemunho, e eu acho que quem quiser ir fazendo comentários, a gente vai lendo, a gente vai aparecer aqui na nossa plataforma, vai ser filtrado para a gente estar lendo aqui, para a gente poder estar interagindo com vocês. Agora eu vou passar a palavra para a professora Leila. Antes, Henrique, eu queria fazer uma pergunta para a doutora Keila. Assédio moral é só entre o superior e o entre quem, doutora Keila? É só sobre entre o subordinado e o superior? Ou pode ter como se fosse um assédio moral vertical, horizontal? Eu li alguma coisa sobre isso. Você podia explicar melhor para a gente? Sim. O mais comum é o assédio moral entre o superior hierárquico contra o subordinado, né? Que chama o assédio moral vertical. Mas também tem o assédio moral horizontal, que é entre os colegas, os próprios colegas de trabalho, às vezes é um grupo contra um outro grupo. E o mais raro é o assédio moral ascendente, que o subordinado hierárquico comete o assédio contra o superior. Mas tem sim, não é só. O mais claro, o mais frequente que vemos mais é quem está na posição ali de chefia, de gestão. Mas tem outros tipos, sim. Às vezes os próprios colegas, até pela questão da competitividade ali, né, no ambiente de trabalho, gera essa questão do assédio moral. Então, doutora Keila, eu gostaria de estar trazendo para cá, para o nosso debate, o relato do que aconteceu comigo na escola. Eu sempre procurei ser uma boa profissional, mesmo sem saber, eu procuro estar me aperfeiçoando, para mim poder ser uma boa profissional, uma boa professora dentro da sala de aula, né? Mas, numa determinada escola que eu estive, mesmo eu procurando ser uma boa profissional na minha área, por causa de uma diretora e de uma coordenadora inerte, que infelizmente não estava fazendo seu trabalho da forma que deveria ser feito, eu fui colocada à disposição, né? Como eu sou uma pessoa muito questionadora, e eu quero
entender o que está acontecendo. Por quê? Porque se eu não fiz nada errado, se eu estou fazendo o meu trabalho correto, por que eu estou sendo colocada à disposição? Eu sou uma professora, uma servidora estável, entendeu? Sempre procurei fazer tudo da melhor forma possível, eu questionei em relação a isso. E você tem o direito da sua resposta, né, do seu questionamento. Ao invés de eu obter a minha resposta desse meu questionamento, eu fui desqualificada por um ex-secretário de educação, que hoje, ele é fotógrafo do excelentíssimo prefeito, tá? Eu fui desqualificada, ele me desqualificou profissionalmente, acabou com a minha moral profissional. Quando eu fui encaminhada para uma outra escola que eu escolhi, eu tive o meu encaminhamento recusado por essa escola, em decorrência da exposição negativa que ele fez da minha pessoa. Aí você vê, doutora Keila, como fica o emocional da pessoa, que ela foi exposta publicamente na mídia, teve a sua reputação profissional destruída, por uma pessoa que sequer conhecia o seu trabalho em sala de aula, simplesmente por capricho dele, por capricho. E muita gente hoje, que não me conhece, acredita nessa fake news que esse senhor, que ocupava uma cadeira de secretário na época dos fatos, ele fez da minha pessoa. Então, é uma coisa que eu carrego até hoje ainda, são sequelas que eu carrego dessa época, e a gente sempre fica com medo, né? Graças a Deus, na época, eu tive forças para denunciar, não tive apoio de colegas para poder estar sendo para testemunhar a meu favor, que presenciaram o que tinha acontecido, mas não tem problema. Eu consegui ter forças para denunciar, que eu acho que é o que deve ser feito, recorri aos meios judiciais, à mídia, e eu confrontei essa pessoa. E, curiosamente, depois que eu enfrentei essas pessoas, esses poderosos que estavam acima de mim, tá? No nível hierárquico, muitas pessoas, assim, devem ter se beneficiado desse chega para lá que eu dei nessa turma. Por quê? Porque eu acho que se eu não denunciasse, eu estaria alimentando essa pessoa, né? E o que ia ser de mim? Eu ia sofrer depressão, eu ia ficar acamada, talvez tivesse uma doença que ia cada dia piorando mais. E com isso, graças a Deus, eu consegui me superar e barrar essas pessoas. Eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer, elas precisam denunciar, porque existe um amparo legal. Mas o problema é o medo, né, doutora Keila? Eu gostaria que a senhora trouxesse a luz para quem está nos assistindo agora, nesse momento, que não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Quem tem medo, quem tem que ter medo é o assediador, né? É o agressor. Não é verdade? Sim, na verdade, eu vou até pegar um pouco ali do gancho que o João falou, que o Henrique também. Assim, o trabalho, ele nunca vai ser neutro. Ou ele é fonte de saúde, ou ele é fonte de adoecimento. Por quê? Porque o trabalho, ele está muito relacionado com a construção da nossa identidade, né? Ele fortalece a nossa identidade. Quando criança, sempre pergunta para nós, o que você vai ser quando crescer? E a gente fala, médico, professor, dentista, bombeiro. Ou seja, a gente fala qual vai ser a nossa profissão. A minha profissão vai ser quem eu vou ser. Então, está muito relacionado à minha identidade, né? E o trabalho relacionado à profissão. Então, porque é a partir do trabalho que eu tenho a possibilidade de produzir. E quando eu ataco isso, eu estou atacando o emocional da pessoa, estou atacando a identidade dela, quem ela é. E no serviço público, a grande diferença do assédio moral no serviço público e na iniciativa privada é a questão do tempo. Porque na iniciativa privada, a pessoa aguenta ali uns meses, anos, às vezes, mas ela às vezes acaba saindo, né, pedindo demissão, porque ela pensa, eu posso conseguir outra coisa, eu consigo algo melhor, ou até mesmo é demitida. Já no serviço público, a gente batalhou para estar ali.
A gente fez um concurso, fez uma prova que cada vez mais está competitiva, né, que não é fácil passar. Tem toda a questão ali da estabilidade, da possibilidade de construir uma carreira. Então, você não vai sair e você vai aguentar. Então, você para e pensa, nós temos prestadores de serviço público aguentando anos e anos de assédio moral, prestando um serviço, estando lá na saúde, lidando com vidas, ou na educação, formando pensadores, e vai aguentando. E é igual o professor João falou. Como que essa pessoa vai aguentar? Ela não vai aguentar por muito tempo. Ela vai acabar desenvolvendo um quadro psiquiátrico, doenças psicológicas, não só depressão, como síndrome de burnout, estresse pós-traumático, síndrome do pânico e até suicídio. Casos de profissionais que acabam cometendo suicídio porque começou lá o assédio moral lá no trabalho. Tantas pessoas que vão aos consultórios de psicologia, buscar ali fazer terapia, e o motivo do adoecimento é o ambiente de trabalho, e que muitas vezes se cala por medo, igual a Leila falou. Esse medo que a gente tem é normal ter medo, é comum. O medo, ele nos auxilia ali a sobreviver. É por medo que eu não vou enfrentar um leão, porque eu sei que ele é mais forte, eu vou fugir, eu vou me esconder. Então, o medo, ele é natural, do mesmo jeito que eu tenho tristeza, eu tenho alegria, eu tenho ansiedade. Só que tem aquele medo incapacitante, que é aquele medo irracional, aquele medo que eu posso sim lutar, mas mesmo assim eu me calo. E é isso que a gente tem que inibir no ambiente do trabalho. Porque o colega não ajuda por medo também de sofrer alguma retaliação. Eu não falo nada por medo de remanejar para outro local, me perseguir de alguma forma. E eu vou aguentando. Mas ninguém aguenta esse terror psicológico por muito tempo. Daí nós temos os afastamentos por saúde, ou aquela pessoa que não se afasta, mas ela tenta diminuir esse sofrimento psíquico através de medicamentos, álcool, drogas. Então, são N doenças aí que pode estar acarretando por medo. E, além da denúncia, como a Leila falou, que é algo que é um dos caminhos que deve ser feito, mas às vezes a pessoa não quer ir logo para uma ação judicial. Ela pode, então, estar procurando alguém ali, se ela não tem coragem, às vezes, ali, de conversar com esse agressor, ou até mesmo porque esse agressor não dá abertura para você nem conversar. Procurar, às vezes, ali no RH, no sindicato ali da categoria, alguém, uma pessoa que ela confia, que pode administrativamente inibir essa conduta. E quando você vai conversar com alguém, essa questão ali que o Henrique trouxe, antes de você conversar, você tem que ter muita conhecimento sobre a sua profissão, sobre a sua função e sobre você. Quando eu me conheço, quando eu sei das minhas habilidades, das minhas competências emocionais, quem eu sou, do que eu tenho medo, do que eu não tenho, eu tenho mais coragem de chegar para a pessoa. Quando eu conheço a minha profissão, igual eu, também sou servidora pública, já teve situações que me pediram para fazer determinada atividade que não competia a minha profissão e que era até antiético. Eu tenho um conselho que rege a minha profissão. E como que eu vou falar não? Embasado no meu conhecimento, eu sei que eu não posso. E muitas vezes a gente tem dificuldade de expressar isso. E eu sempre falo, faz por escrito. Quero que você faz isso. Dá um encaminhamento para mim pedindo para eu fazer e você formaliza por escrito, fazendo favor. Quando a pessoa faz por escrito, você tem a chance de responder por escrito também. E claro, a gente tem medo, tem aquele receio. Só que mesmo assim temos que nos fortalecer, buscar com os colegas não podem ser omissos, porque hoje eu estou a testemunha, amanhã eu posso ser a vítima. Porque quem tem um comportamento agressivo, ele não escolhe um ou outro, ele escolhe quem ali no momento ele vê que está mais fraco. Se há uma união, todo mundo se junta, o agressor é que vai ficar com medo, igual a Leila falou. Porque eles têm essa conduta porque é uma pessoa só. Agora, se 10 pessoas estão reclamando dele,
quem que vai estar errado? Então, essa questão do medo, eu sei que incapacita a gente muitas vezes. Eu trabalho na área da assistência social. Então, graças a Deus, a minha chefia, ela conhece muito a legislação, ela é uma pessoa muito, assim, ética. Então, não tenho problema ali nessa questão do assédio moral com os meus gestores. Porém, eu recebo muita demanda do Poder Judiciário, né, ofícios para a gente estar encaminhando relatório, tanto para a da infância, do idoso, da mulher. E como que você responde para um juiz? Falar que você não vai fazer, falar que não compete, é bem difícil, dá medo. Mas mesmo assim, como eu conheço a minha profissão, eu conheço o meu cargo, eu sei do que eu me conheço, eu tenho capacidade de formalizar isso para ele. Mesmo com medo, eu vou lá e faço. Olha, não vou fazer. Mesmo. E isso, algumas pessoas têm receio de sofrer represália, mas eu sempre falo, se você está agindo de acordo com a lei, não vai sofrer. Vai sofrer se você ficar, às vezes, calada. Vai ser omisso, vai ser conivente com aquilo. Daí, se daqui 10, 30 anos você vai buscar uma solução, vai falar, mas se você ficou todo esse tempo calada, sendo conivente com isso? Então, é isso que a gente tem que pensar. Não só quem está sofrendo, mas os colegas também, igual o João falou. Às vezes, a gente tem toda uma campanha, né, da violência doméstica, vamos exemplificar, que vamos combater a violência doméstica, na briga de marido e mulher se mete a colher sim, só que a gente não para pensar que o assédio moral também é uma violência. E se eu, com a minha vizinha, eu vou meter a colher, por que com o meu colega de trabalho, que eu vejo mais que a minha vizinha, que eu convivo mais que a minha vizinha, eu não vou meter a colher? Eu não vou ajudá-lo, né? Agora eu passo a palavra para vocês, novamente. Henrique, quer fazer alguma colocação, algum questionamento? Acho que eu vou deixar para o João Pedro agora passar a palavra para ele, depois eu falo novamente. Ok, eu achei muito interessante a fala da doutora Keila, né? Também da Leila e do Henrique. Eu achei muito, muito interessante, de fundamental importância, tudo que vocês falaram. E, assim, eu tenho alguns casos, assim, que já aconteceu comigo, eu vou falar meio por alto aqui, né? Hoje, por exemplo, nas 2 escolas que eu trabalho, são escolas boas, direção ótima, são pessoas muito humanas. Então, assim, hoje, assim como a psicóloga e a doutora Keila falou, né, eu também me sinto honrado em trabalhar nessas escolas que eu estou. Porém, eu já passei por algumas dificuldades nas escolas, né? Eu tive escolas, por exemplo, eu tive uma escola que uma professora se matou, né? E, assim, ela tinha alguns problemas psicológicos, assim, ela foi eu não sei se foi totalmente do ambiente de trabalho ou se foi de outro ambiente, mas ela veio passando por muitos problemas, e ela era minha amiga, e ela me disse, João, eu estou sofrendo assédio, João, eu estou passando por isso, João, e eu como amigo dela, né, e também como pregador da palavra de Deus, eu falei, não, filha, estou aqui para te ajudar, vou orar por você, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Só que, assim, a gente não sabe até onde realmente ela estava sofrendo assédio do trabalho, se era coisa psicológica dela já, entendeu? Isso aí a gente não sabe. Mas só sei que ela vinha reclamando, eu tentei ajudar ela no que eu pude, até que chegou o dia em que eu soube que ela se matou. Então, para mim, foi um baque muito grande e uma tristeza muito grande. E, assim, pode ter começado o assédio realmente, como ela falou, no trabalho, no ambiente de trabalho. Então, nós temos que tomar cuidado, como vocês falaram ali, que o assédio, ele começa devagar, só que ele vai aumentando. E aí afeta a parte psicológica, né? Pode desenvolver uma série de enfermidade, tanto como eu frisei na outra fala minha, que a maioria, 90% dos enfermos, professores enfermos, não é por causa de alunos. Geralmente é porque sofrem assédio nas escolas, no ambiente de trabalho. Vamos usar aqui um termo mais amplo, no ambiente de trabalho. Por exemplo, eu, assim como o Henrique,
eu tive aí um sofrimento de assédio. Por exemplo, eu tenho alguns relatos. Eu já cheguei na escola, por exemplo, e fui impedido de entrar na sala de aula. Falou, não, você não vai entrar, você vai fazer chamada aqui fora. E estava frio, né? Eu não concordei, eu falei, não, tá frio e meus alunos vão entrar. A pessoa disse, não vai entrar. E daí a pessoa cuidava o que eu estava fazendo, se eu estava fazendo chamada ou não. Claro que todo mundo, como chefe, a pessoa tem direito em algumas coisas, mas eu sei até onde vai o direito dessa pessoa. E eu me posicionei e eu não aceitei que meus alunos ficassem fora da sala de aula, mesmo que seja educação física. Antes de iniciar a aula, eu quero conversar com eles e fazer uma chamada. Mas eu tive o quê? Uma oposição de alguém que estava querendo começar um assédio. Isso aí é um assédio, na minha concepção, né? Segundo ponto, né? Eu já cheguei na escola quando eu estava indo em estágio probatório, de acontecer um problema na escola, eu for chamado, quando eu fui chamado, já estava lá a ata pronta para me assinar, porque uma aluna tinha saído do final da aula, que eu era o professor, e tinha ido embora sem um cuidado da escola, ninguém sabe, os pais estavam desesperados, e recaiu sobre mim. E aí eles fizeram a ata e eu pedi, mas quem que é a aluna? Eles falaram, não, você não tem que saber quem que é a aluna. Falei assim, eu tinha começado recém aí minha carreira de funcionário público, e eu disse, não, mas eu quero saber quem que é a aluna. E eles forçaram, não, você não precisa saber quem que é a aluna. Eu falei, não, eu preciso saber quem que é a aluna. E eles não deixaram eu saber quem é a aluna e me pediram para assinar. Eu me recusei a assinar, falei, não, não vou assinar, não está correto. Ficaram muito bravos, todo mundo saiu brigando, chutando lá, e eu ainda saí mais bravo, porque eu sou tranquilo, mas eu tenho um temperamento um pouco firme. Quando eu falo não, é não. E às vezes isso é ruim, mas é bom. É bom também no ambiente de trabalho. Você tem que ser maleável, mas às vezes você tem que se posicionar. Depois descobriram que a aluna não era minha, que nós estávamos um tempo, eu provei que era um tempo de recreação e que todos os professores estavam juntos e aí não sabiam nem o que fazer, não sabiam onde enfiar a cara, né? Então, só um relato. Então se eu abaixo a cabeça, assino a ata, eu serei prejudicado, sendo que eu não estava errado. Então, é posicionamento. Já estou aqui quase finalizando. E quando a minha mãe faleceu, é interessante que o assediador, ele sempre tenta ganhar força quando você está fraco. Ele percebe, quando você está perdendo suas forças, ele vai, pisa na tua cabeça. Então, quando eu lutei, eu sou uma pessoa que não baixa a cabeça para as pessoas. E tento defender, inclusive, eu gosto muito do perfil da Leila. A Leila já me ajudou em duas questões, que ela falou, João, você vai fazer assim, 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 assim. E deu certo. Mas é uma pessoa que foi humana, olhou por mim, assim como ela sabe que também eu vou olhar por ela, pelo Henrique, o Henrique por mim, porque eu creio que isso deve existir entre os colegas. Então, quando a minha mãe faleceu, eu fiquei mais debilitado, eu sofri muito, e aí é onde que a pessoa me falou muitas coisas, tentou, vamos dizer assim, me assediar, eu fui colocado, vamos dizer, meio que à disposição. Mesmo eu em sofrimento, tinha acabado de enterrar minha mãe, fazia, acho que, olha, se eu não me engano, 15 dias, né? Eu me posicionei e falei o que tinha que falar, e eu mesmo falei, eu não fico mais nessa escola. Independente se eu vou ganhar conta, se vai acontecer isso comigo, eu não fico mais. E falei tudo o que eu tinha que falar. Ok. Isso foi um ponto que aconteceu comigo. Eu acho assim que existem alguns pontos que nós devemos entender. Primeiro, nós, como colegas, nós não podemos ser covardes para com os outros colegas quando nós estamos vendo o sofrimento do colega. Isso também é um assédio. Quando tu sabe que tem que fazer o bem e tu não fazes, tu estás pecando. Então, eu tenho esse perfil, então eu tenho esse pensamento. Então, se todos os colegas fossem igual a Leila,
fossem igual o Henrique ou alguns outros colegas que eu tenho, que quando vê algo de errado se posiciona, os assédios diminuiriam muito. Segundo ponto, eu creio que nós, como pessoa, muitas vezes sofremos assédio porque nos acovardamos. Os negros foram escravos muitos e muitos anos porque tinham medo. Quando eles resolveram lutar, eles pararam de ser escravos. Então, muitas vezes nós estamos sofrendo assédio moral do trabalho porque a gente está se acovardando. Então, eu digo assim para os professores: professores, se você está sofrendo algum assédio, não estou mandando você brigar, mas estou mandando você se posicionar. Eu estou pedindo, posicione-se. Você, colega, que está vendo o seu coleguinha sofrer, você está vendo ele sendo pisado. Você, se você é humano, aprenda a defender teu colega. Aprenda a se posicionar em prol da pessoa mais fraca. Eu creio, doutora Keila, podia colocar a doutora Keila ali junto? Eu creio, doutora Keila, que se fizesse esses pontos, já contribuiria muito para a gente diminuir o poder do assediador. Mas muitas vezes a gente não faz porque um tem medo, o outro tem medo, mas daí tem que surgir uma Leila da vida, né? Um João Pedro da vida e se encorajar, né? O Henrique, e tomar posição. Não é brigar, doutora Keila, não estou mandando ninguém brigar. Eu só estou falando que nós temos que olhar um pelo outro para que o assédio, o assediador, perca as forças e também tomar os meios legais que você falou ali, pedir ata, pedir assinatura, alguma coisa. Meios legais também intimidam o assediador. Seria isso. Exatamente. E assim, João, quando há essa união no ambiente de trabalho, a gente fala do relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal não é só dar bom dia, boa tarde, ser legal com seu colega. Relacionamento interpessoal é essa questão, é ser empático. Eu vejo que o meu colega está sofrendo um assédio, está sendo humilhado. E eu fico calado porque, eu não tenho nada a ver com isso, isso é problema dele, ele tem que se posicionar. Quando eu acabo tendo esse comportamento, eu estou sendo conivente. E o abusador, a pessoa que está cometendo ali a figura de assédio, ela percebe isso. Ela sabe que ali ela pode humilhar, que ninguém vai defender. Quando ela vê que é uma equipe unida, ela pensa 10 vezes antes de humilhar, antes de pedir para fazer alguma coisa. No meu ambiente de trabalho, a minha equipe, nós lá no CRAS, somos poucos, o CRAS é bem pequeno, mas nós somos tão unidos que quando acontece uma coisa com a outra, a gente já fala, pode deixar, se você não denunciar, eu vou denunciar por você. Se você não quiser, eu faço por você. Essa união não é brigar, é se posicionar, igual você falou. É eu chegar na pessoa e falar, olha, eu não aceito que fale assim comigo, eu não concordo, eu conheço os meus direitos, e se esse comportamento continuar repetindo, eu vou atrás da garantia desses meus direitos. Eu não estou brigando com você, eu estou me posicionando. Sempre conversar de forma respeitosa, porém ter essa assertividade laboral, é saber falar não quando é não, né? A gente até brinca ali na psicologia essa questão do não. Para a pessoa aceitar bem o seu não, primeiro você fala sim, depois você fala não, depois você fala sim novamente. Então, se a pessoa chega para você pedindo algo ali que não compete a você, você fala, olha, sim, eu agradeço por você chegar, por você pedir para mim, eu fico muito honrado, mas não, eu não vou poder te atender, porque eu não posso fazer por causa disso, disso, e sim, quem sabe, numa próxima, numa outra atividade, eu posso te atender. Então, você se posicionou de forma respeitosa, você agradeceu a pessoa, mas você falou que não, e você embasou o seu não. Aí é que está a questão, conhecimento. Na minha gavetinha ali da minha mesinha de trabalho, eu tenho meu código de ética impresso, algumas resoluções do meu conselho, o edital do meu concurso, a tipificação socioassistencial, ou seja, eu tenho vários documentos que embasam a minha profissão, legislações municipais, até estaduais, a gente tem que ter conhecimento. E se eu sei que tem aquele colega que às vezes tem pouca instrução, que não consegue, né, tem dificuldade, sim, eu tenho que ir lá orientá-lo.
E quando você tem essa abertura, essa empatia, os próprios colegas chegam para você e perguntam. Eu sei porque muitos colegas chegam para mim e falam, Keila, aconteceu isso, isso, isso. O que você acha que eu tenho que fazer? Não só por eu ser psicóloga, porque vê essa abertura em mim. Ela vai me orientar, ela não vai me ignorar, ela não vai falar para mim, você que se vira, isso aí já é um problema seu. Então, essa empatia no ambiente de trabalho é essencial para diminuir esse assédio. O abusador, a pessoa abusiva, ela só ganha poder porque todo mundo se cala. Isso vale para tudo, né? Não só no ambiente de trabalho, seja no relacionamento familiar, quando há a pessoa abusiva, é porque há uma omissão ali por trás. E algumas pessoas têm uma dificuldade, às vezes por muita timidez, tem já uma questão de baixa autoestima, e se ela sofre isso no ambiente de trabalho, ela aceita, porque ela pensa, realmente, eu sou incapaz, eu sou burra, eu tenho que aceitar isso mesmo. Então, ela não vai se posicionar, até por uma questão ali, às vezes, da personalidade. Aí entra, né, os colegas, uma Leila da vida, um João, um Henrique. Então, é isso, gente. Primeiramente, queria agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui, estão comentando, estão dando like ali, amei. Muito obrigado pela presença. Como eu falei, um sábado à noite, né, para qualquer um assistir uma live, né? Pessoal, eu vi bastante comentários ali, bastante pessoas comentando a respeito de coisas que a gente estava falando, né, que aconteceu com a gente, as pessoas comentando, aconteceu comigo. Tem um caso aqui, eu quero não quero ser muito longo, que eu já falei, mas daí eu já quero entrar na minha pergunta para a doutora Keila, mas tem um caso aqui que uma professora disse assim aconteceu comigo também, referente ao caso que a professora Leila contou. Professora Leila, assim aconteceu comigo também, o caso foi bem semelhante, se tratando de um remanejamento repentino e sem um devido esclarecimento. Eu não vou entrar muito a fundo, porque eu já falei um pouco minha experiência, mas aconteceu um caso comigo também, gente. Foi assim, eu trabalhei um tempo na escola e na mesma escola, eu precisava de um remanejamento, de uma troca de período, que eu lutei tanto na escola com a direção, quanto na Secretaria de Educação, e eu não conseguia essa troca de período de jeito nenhum, porque, enfim. E um dia eu fui chamado após ser chamado por conta de algumas atas, como eu falei, aquelas atas prontas que a gente chegava, a gente tinha que assinar, ninguém pedia nossa opinião, ninguém colocava a nossa versão ali, só falavam, chegava e mandava assinar. Depois de algumas atas, me chamaram na Secretaria de Educação. Um dia, simplesmente, do nada, me ligaram para mim ir lá, eu fui numa tarde lá, e a Secretaria de Educação estava com um protocolo lá para me remanejar. O que eu percebi ali, né, o momento em que eu queria ser trocado de escola, que eu precisava, ninguém me trocava de escola, né? Eu precisava muito trocar de escola, ninguém precisava. A partir do momento que eu percebi que eu comecei a ser contra algumas coisas, e ter opinião e ter voz ativa, me tiraram eu dali. Eu só não reclamei tanto na época, gente, porque, olha, eu acho que eu precisava, na verdade, sair de lá, e eu fui para uma escola que eu realmente estava muito bem, estava muito feliz de estar naquela escola. Mas aconteceu isso. E pelo visto que as pessoas comentam, não é a primeira vez que acontece, gente. Ali nos comentários das pessoas falando, e as pessoas, elas não sabem que nem a gente está falando agora, as pessoas não se tocam que isso acontece, entendeu? E assim, eu queria aproveitar para entrar nesse âmbito da pergunta. Eu acho que eu não fui tão afetado psicologicamente nesse quesito, como eu falei, porque eu fui para uma escola que eu realmente gostaria, né? Ali. Mas, assim, eu vejo que em época de Dia das Mães é presente para as mães, eu vejo em época de Dia dos Pais é presente para os pais, presente para aluno, não sei o quê. E quando eu nunca esqueço uma mensagem que me marcou muito até hoje, que foi da diretora dessa escola, que ela comentou assim: fomos muito bem elogiados pela equipe da SMED, fomos muito bem elogiados pela nossa postura em relação a tal coisa. Esse é o padrão, não é o nome da escola. E daí eu fiquei pensando, mas para chegar nesse padrão precisa ser tão rígido, daquele jeito que a pessoa é, daquela forma, entendeu? Porque eu acho que, sim, existe eu já ouvi falar algumas vezes, doutora Keila, a respeito disso, porque às vezes a pessoa, ela é desse jeito a vida toda, e ela não muda o jeito dela ser. Existe alguma síndrome das pessoas que têm o poder, que estão acima de nós, que elas acabam achando que elas estão com todo o poder e que elas têm esse abuso? Como é que é? Porque uma pessoa começa lá também, assim como quem está sofrendo, a pessoa que está fazendo assédio também precisa de um tratamento, não precisa?
Sim, sim. Às vezes só é falta de educação mesmo da pessoa ali que tem o poder, né? Mas tem ali, a gente pode frisar, tem vários na psicologia, pode ser uma personalidade narcisista, uma personalidade ali antissocial, um complexo de inferioridade, que a pessoa que ela tem às vezes aquele complexo de inferioridade, ela usa da superioridade para tentar ocultar esse complexo, ou seja, uma estratégia compensatória. Eu não quero quero que ninguém perceba que eu sou ruim, que eu sou uma pessoa inferior, que eu sou fraca, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, para ninguém perceber esse meu lado, eu vou desenvolver uma superioridade. Então, tem sim, e precisa também, às vezes, ali de um acompanhamento também, mais do que a própria vítima. Mas, às vezes, é igual eu falei, geralmente é o gestor, né, a pessoa que está no nível hierárquico que desenvolve o assédio moral. E não só na iniciativa, no serviço público, mas na iniciativa privada, esses gerentes, eles usam o assédio moral como um instrumento de gerência, como uma forma das pessoas me respeitar. Assim, eles vão falar que eu sou o cara, eles vão ter medo de mim. Então, as pessoas confundem muito a questão do respeito e de ter medo. Se tem medo é porque me respeita, só que não é assim. Quando a pessoa precisa bater na mesa e falar quem manda aqui sou eu, é porque, na verdade, ela não está mandando há muito tempo, ou às vezes nem manda, né? Então, é algo que as pessoas usam essa artimanha para mostrar poder, porque tem dificuldade de conversar. É muito mais fácil que eu chegar e falar, você faz isso e ponto final, do que eu chegar para você e conversar, dialogar, pedir a sua opinião, porque às vezes se eu conversar, você vai falar, não, eu não quero fazer, porque eu tenho uma postura de coleguismo, né? Então, as pessoas confundem muito o perfil de autoridade com autoritarismo. Para você ser líder, você não tem que ser autoritário, você tem que exercer autoridade. As pessoas te obedecem, te seguem por respeito e não por medo. E essas questões das pautas prontas, das atas prontas, eu nunca vi isso. Só aí mesmo, aqui as nossas atas é feita em conjunto. E quando a gente não concorda, a gente pede para colocar. Quero que consta na ata que eu não concordo com isso, 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 isso. Ata pronta eu nunca vi, não. E essa é uma coisa, agora eu até acho talvez um pouco engraçado isso, mas a forma que eu não sei o João Pedro, entendeu? A Leila que talvez sofreu com isso, ou as pessoas que estão assistindo e que falaram que sofreu a questão da data pronta. Mas a gente chegar na sala e tá tudo pronto. A pessoa só chegar assim, eu vou colocar isso, você quer que fale alguma coisa da sua fala, alguma coisa? Se precisa que coloque alguma coisa? Não, é dessa forma, entendeu? Tipo, chega a ser surreal esse tipo de coisa. Sim, não, eu nunca vi mesmo, porque a ata você tem que concordar, tem que, e se você tem alguma coisa ali na ata que você não concorde, tem que constar nela, ele é um documento, né? Não é assim, faz e eu assino, é a mesma coisa alguém fazer um relatório e só trazer para eu assinar, é um documento. Doutora Keila, tem uma professora que ela não quer se identificar, e ela relatou para mim que ela foi assediada pelo tipo de roupa que ela estava no dia. Ela falou que ela estava, assim, vestida de forma adequada, mas eu acho que ela tem, assim, é uma pessoa, assim, bem apessoada, né? Tem um corpo, assim, nos padrões normais, assim, tido como bom, né? Ela queria que a senhora respondesse se talvez essa assediadora, em relação a esse questionamento que ela me fez da roupa, né, da vestimenta dela, assediado ela pelo nível hierárquico ali de não estar qualificada o suficiente para exercer aquele cargo de chefia, né? E como ela não fez nada em relação ao trabalho dela como professora, né? Que ela tentou desqualificar a professora através da sua vestimenta. Pode ser isso, doutora? Pode. Lembra que eu falei no início que uma das estratégias do abusador é isso, é desqualificar a vítima. Pode ser por uma roupa, pela questão do gênero, tinha que ser mulher mesmo, né? Pode ser pela cor da pele,
várias questões, né? Usar é gorda por isso, é muito magra. Pode ser, gente. O assédio não é só, às vezes, pedir para fazer determinada atividade ou não. Às vezes vai usar até algo íntimo da pessoa, conhece ali a vida, às vezes, pessoal dela, a questão ali familiar, e leva isso ali no ambiente do trabalho para desqualificar aquele profissional. Pode ser, sim. João Pedro, quer perguntar alguma coisa? Então, olha, não estou preparado. Deixa eu pensar aqui numa pergunta para a doutora. Enquanto você vai pensando aí, João, eu só vou dar um recadinho para o pessoal que em 2001 criaram um projeto de lei, o 4342 de 2001, que trata do assédio moral. Tá? Inicialmente, ele tratava do assédio moral e do assédio sexual. Aí ele foi dividido e depois de 19 anos, ele voltou a ser discutido de novo, o ano passado. E ele foi aprovado na Câmara dia 12 de março de 2019, essa PL 4362, ela só precisa ser aprovado lá no Senado para poder ser sancionado pelo presidente, e ela já vai estar tipificada como Código Penal, o crime de assédio moral no ambiente de trabalho. Olha só, como a gente começou a ingressar nisso agora, ela vai ter uma pena branda de 6 meses a 2 anos, tá? E pode ser convertido em serviço comunitário, pagamento de cesta básica, mas o objetivo principal dessa lei é o quê? É moralizar, tá? É dar um chega para lá nesse pessoal que acha que pode te intimidar, que pode te ameaçar, que pode te coagir, que pode deixar a tua moral lá na sola do pé, tá? É para esse tipo de gente que serve essa lei. Portanto, a partir de 12 de março de 2019, está quase promulgada já essa lei. Os assediadores de plantão aí tem que ficar com o pezinho atrás, porque nós estamos começando esse debate com a ajuda da psicóloga Keila, dos professores corajosos, João Pedro, Henrique, a professora Leila, que está aqui para debater a hora que vocês quiserem sobre qualquer tipo de assunto, não é mesmo, João? Não é mesmo, Henrique? Doutora Keila, nós não podemos nos acovardar. Não faço minhas palavras, as palavras do professor João Pedro. Nós não podemos, gente. Nós temos que nos unir. Hoje é o princípio da nossa independência do medo. Independência do medo. A doutora Keila pontuou muito bem o porquê eles se fortalecem. Os agressores, os atores do assédio moral, eles se fortalecem como? Através do nosso medo, através do momento que nós nos calamos, né? Nós estamos alimentando esses agressores. E a gente não pode deixar isso acontecer. Como o professor João Pedro mesmo falou, a gente tem que se unir, gente. A gente tem que se unir, sabe por quê? Porque é o que a doutora Keila falou. Uma pessoa denunciando é pouco. 2, 3, quando a gente vê, nós temos a nossa hegemonia ali, e nós, unidos, nós vamos destruir essa prática recorrente aí, né? E é só na união mesmo e na denúncia, a gente tem que ter a nossa liberdade do medo, não é, doutora Keila? A liberdade do medo, né? Ficar refém do medo não vai trazer não vai trazer saúde mental, e até a questão da produtividade, você não vai render igual, você não vai conseguir trabalhar em ser bem produtivo, você vai trabalhar sempre pensando qual vai ser o ataque de hoje. Chega ali no domingo, à tardezinha, um pouquinho antes de ir para o trabalho, na segunda você já começa a ter sudorese, né, começa a ter falta de ar, você começa a ter medo do seu trabalho. Por isso que ficar refém disso, se calar, gente, você vai estar compactuando, e às vezes você lá futuramente pode até ser remanejado para outro setor e não
lidar mais com o agressor, mas vai vir a próxima vítima, porque sempre vai ter alguém, sempre vai ter. Hoje é você, amanhã pode ser outra pessoa, porque muitas vezes, é igual eu falei, esse agressor, ele já tem ali algo, um complexo, um transtorno, que ele só consegue se firmar através da humilhação. Então, sempre alguém vai ser o alvo dele. Ô, doutora Keila, outra questão aí, ó, que é recorrente. O professor, ele é avaliado constantemente, né? Tem umas avaliações de desempenho, e muitas vezes o professor, ele não é avaliado em sala de aula pelo que ele produz, né? Como profissional, ele é avaliado pelo ambiente, né? Muitas vezes ele é avaliado com o sentimento, né? Com o sentimento, ou ruim ou bom, né? Que ele tem com aquela pessoa que está sendo o avaliador dela. Então, eu acho que também isso daí é bem pertinente. E outra coisa, só para finalizar, a maior arma que a gente tem é o nosso conhecimento. E a gente está trazendo para vocês aqui, gente, a gente está trazendo para vocês o conhecimento e a coragem, tá? Nós estamos aqui por todos os professores. O direito, já falei para vocês, o direito, ele não deve ser individual, ele é coletivo, tá? Nem eu, nem o professor Henrique, nem o professor João Pedro, nem a Keila, nós não estamos aqui buscando protagonismo, nós não estamos aqui para buscar, nós não estamos aqui para isso, para buscar protagonismo e nem fama midiática, nada disso. A gente está aqui, sabe por quem? Por nós, né, professor Henrique? Doutora Keila, João Pedro, por nós estamos aqui por nós. Se nós não fizermos isso, por nós, ninguém mais fará, tá? Porque eu tive o probleminha aí de assédio moral e eu não tive ajuda de ninguém, tá? Nem de sindicato. O sindicato foi o primeiro que eu procurei, pedindo ajuda, sem saber que providência tomar, porque eu estava abalada, né? Sentimentalmente, eu estava muito abalada, psicologicamente, e eu procurei o sindicato e eu não obtive nenhum tipo de respaldo, nenhum tipo de ajuda do sindicato, que era a entidade que representa a gente, né? Juridicamente, ou que me encaminhasse, ou que abrisse uma sindicância. Vamos ver se a professora Leila está falando a verdade, ou se ela está mentindo. Vamos abrir uma sindicância. Não foi feito nada. Simplesmente pegaram o BO que eu fiz, o corpo de delito, tá? Eles engavetaram e assim ficou, e assim fortaleceu quem? O assediador. De novo, né? Exatamente. Por todos. Exatamente. Professora Leila, eu acho que fazer um comentáriozinho, a professora falou sobre estágio probatório, a professora Leila acabou de falar, né? Muitas vezes as atas que eu ia assinar, ou até mesmo colegas falavam isso para mim, mas toma cuidado, porque você ainda está em estágio probatório. Muitas vezes falavam isso, o assediador, principalmente, a pessoa que fazia assinar a ata, estava lá, você tem que tomar cuidado, porque você ainda está em estágio probatório, uma coisa como se fosse o fim do mundo, sabe? Eu acho que isso é um tema que talvez a gente possa fazer em uma próxima momento, o estágio probatório, né, professora Leila? A respeito disso, porque senão a gente vai ficar muito longo. Mas é uma questão legal da gente falar também, porque muita gente teme estágio probatório. Fala em estágio probatório, acho que a pessoa já fica nervosa, já dá um frio na barriga, e não é esse bicho de 7 cabeças, como todo mundo pensa. João Pedro, quer ler essa pergunta para a doutora Keila aí? Ok, eu vou ler, mas eu queria comentar um pouquinho, mas eu vou ler aí. E quando a reclamação parte dos pais ao professor que fez assédio com os alunos, como deve proceder a direção para não deixar o professor com medo? Esse daí é uma estratégia muito forte que, às vezes, os líderes aí que estão liderando, no caso, o ambiente de trabalho, eles usam o aluno, né? Ou os pais dizendo, reclamaram de você, e daí o professor já começa a tremer na base ali, né? Então, isso é usado muito, né? Como que você entende isso, doutora? Então, reclamação sempre vai ter, né? É difícil aquele professor que ninguém vai reclamar. Se você é muito bonzinho, vai reclamar. Se você é mais ríspido, vai reclamar. Se você dá muita atividade, vai reclamar. Se não dá muita atividade, vai reclamar. E isso não só no âmbito escolar, qualquer profissão.
Alguém vai reclamar. As pessoas reclamam constantemente, principalmente no serviço público. Por quê? Porque tem toda aquela questão, servidor público não faz nada, fica o dia inteiro sem fazer nada, tudo preguiçoso, é a gente que paga o salário deles. Então, sempre vai ter uma reclamação ou outra. O que compete à direção, né, a pessoa que está ali encarregada do funcionário, é ouvir os dois lados. O seu professor fez isso para o meu filho. Ótimo, vou anotar aqui e vou conversar com esse professor, mas conversar, não chegar com a ata pronta, né? Conversar e falar, teve algum dia que aconteceu isso, ouvir, né? Ouvir. A minha gestão, ela faz muito isso, por isso que eu gosto muito da minha secretária, porque temos muita reclamação, né? A gente lida ali com várias pessoas em situação de vulnerabilidade, violência, então vira e mexe, alguém liga e fala, olha, lá no CRAS fizeram isso. Ela chega para nós e conversa. Por acaso, alguém foi aí, tal dia, fez isso? E geralmente ela não faz no dia, não. Ela espera ali uns 2, 3 dias. E a gente passa a situação para ela, e é ela que vai ponderar. Olha, foi grave, não deveria ter feito isso. Não, eu entendo, a pessoa entendeu errado. Então, quando a direção consegue ter essa visão, é uma questão de liderança, gente. Se eu estou líder, né, se eu estou na posição de líder, eu tenho que saber ouvir os meus funcionários, os meus colaboradores, e ouvir a outra parte também, os clientes, os pais, porque vai ter reclamação, sim. E não tem que usar essa reclamação como uma estratégia de punição, como uma estratégia ali para botar medo, uma ameaça, né? Isso aí vai fazer o quê? Que o professor fica mais inibido ainda em sala de aula. Né? Em vez de ele produzir melhor, ele vai ficar lá rígido, parado, com medo até de respirar, porque alguém vai reclamar dele. Exatamente. Exatamente isso, doutora. E eu vejo assim, eu queria pontuar aqui rapidamente. Na verdade, o líder, ele foi feito para servir. Entendeu? O líder, ele foi feito para servir. Se eu não me engano, o escritor Augusto Cury, ele escreveu um livro muito interessante, Jesus, o Maior Psicólogo. Então, ele dá o exemplo de como Jesus liderava, né? É óbvio que nós não somos Jesus, mas ele dá o exemplo. Então, esse exemplo de Jesus liderando esse escritor, o Augusto Cury, ele dá o exemplo que as maiores vitórias que obteve no mundo cristão, ou Jesus como um todo, foi ele servindo. Então, quando você entra na liderança, ou se um dia eu for diretor, ou a Leila, ou o Henrique, ou qualquer um, entra numa direção, ou entra num cargo de secretário da educação, ou secretária da educação, ele tem que ter o pensamento que ele está para servir. Se entra lá com o cargo de prefeito, eu sou o prefeito aqui de Santa Terezinha, o prefeito de Foz, seja de onde for, ele tem que entrar com a mente de servir. Se você não entrar com a mente de servir, você não vai servir para o teu cargo. Então, muitas vezes, as pessoas entendem mal, as pessoas acham que quando a gente entra num cargo grande, a gente tem posição para mandar, fazer o que quiser, e na verdade não é assim. Quanto um cargo maior, mais você vai servir. Assim, o escritor Augusto Cury apresenta, né? Interessante que nós temos aqui, segundo ponto, muitas vezes você pode notar que os líderes antigos, as pessoas que estão muito tempo, se a Leila sabe bem, as pessoas que estão muito tempo no mesmo cargo e que já são acostumadinhos a assediar o coleguinha lá, que está, na verdade, ao fritar dos ovos, todo mundo é colega, né? Um é diretor, outro, mas o negócio roda. E um dia um pode ser diretor, depois professor, um é secretário, outro dia é professor. Então, eu sempre digo, o mundo é redondo, ele roda. Então, uma hora você está aqui, uma hora você está embaixo. Mas, geralmente, eu, na minha opinião, eu acho assim que o cargo de diretores não deveria ser perene da pessoa poder se candidatar muitas vezes. Ele deveria se candidatar lá 1, 2 vezes no máximo. Ele tinha que esperar aí um bom tempo para depois voltar. Porque tem diretor que está há 20 anos, eu tinha aqui
que é um diretor que eu amo muito aqui em Santa Terezinha, quando eu trabalhava no estado aqui, ele ficou 40 anos na direção, entendeu? Então, assim, chegou uma hora que ele não sabia mais nem se era professor ou que todo mundo é diretor. Então, mas ele era gente boa. Mas eu digo assim que eu acho que os assediadores que ficam muito tempo, eles criam mais força. Então, líderes, ele tem que ter um tempo. Essa é uma posição que eu acho que tem que ser trabalhado isso para a secretaria, delimitar um tempo de direção. Não mais que 2 gestões, aguardar um pouco, colocar outro, né? E o outro ponto que eu acho interessante, que eu aprendi aqui, que eu estava estudando, dependendo do assédio moral, a calúnia, ou seja, a fofoca, é enquadrado como crime. Eu estava lendo aqui. Então, muitas vezes o assédio moral não é só pressionar o colega. Às vezes você fofocar do colega é crime. Pode se enquadrar em crime se você continuar fofocando. Isso acontece muito. E a pergunta que eu faço aqui para a excelentíssima doutora Keila, né? Doutora, uma pessoa, quando sofre o assédio moral, né, ela acaba tendo problemas, muitas vezes, psíquico, psicológico, né? Esses problemas psicológicos, se o que foi assediado comprovar que foi tal pessoa ou tal empresa, essa empresa, qual seria o que a empresa teria que pagar, ou a empresa não sofre nenhuma penitência ou sofre? Se a pessoa comprovar que a debilidade mental, sofrimento psicológico, NX questões de psicológico, ela comprovar que foi de tal lugar de trabalho, qual seria a penalidade para essa empresa, ou para essa diretora, ou para essa secretária, ou... enfim. Então, né, a nossa legislação fala ali a questão da indenização, né, tanto da pessoa que direta ou indiretamente causou o dano moral. Então, tanto às vezes ali o chefe, quanto a empresa em si, tanto o diretor quanto a empresa em si, vai ter que pagar uma indenização para a vítima, porque causou um dano moral. E essa questão ali da comprovação que você falou, essa questão de um laudo, às vezes até auxilia ali como um juntar de provas, né, provas lícitas, um laudo médico, né, que comprova que tem tal debilidade ali emocional devido a um assédio no ambiente de trabalho. Então, a vítima, sim, ela recebe uma indenização. Claro que a nossa legislação, ela às vezes falha, mas não é por isso que a gente tem que ficar calado e falar assim, não vai adiantar eu me envolver nisso, eu entrar numa ação judicial, porque você tem que sim correr atrás dos seus direitos. E falando em ação judicial, a prova testemunhal, a prova levar uma testemunha é o essencial, tá? Hoje em dia nós temos vários tipos de prova, né? Porque com a era da tecnologia nós temos ali as mensagens do WhatsApp, que tem diretores, gestores que mandam mensagem no privado, manda mensagem fora do horário de trabalho, mensagens às vezes ali humilhando a pessoa, pressionando de alguma forma. Temos os e-mails, tudo isso serve também como prova. Tem uma perguntinha aqui, feito por alguém aí, tem um nome, Felipe? Inês Ferreira. De uma turma de mais de 50% dos pais que estão reclamando, como proceder? Bom, na minha opinião, depois eu passo para a doutora Keila, se esse professor tem mais de 50% dos pais reclamando, a responsabilidade não é só dele, não. Tem uma direção, tem uma coordenação e tem a Secretaria de Educação. O professor, ele é o agente final da educação, tá? Se essa turma não está funcionando e tem 50% de pais reclamando, é porque esse problema já é recorrente, que deveria ter sido sanado lá atrás. Então, a responsabilidade não é só do professor, é uma corresponsabilidade, né? Corresponsabilidade do coordenador, do diretor e da própria Secretaria de Educação, não é verdade, doutora Keila? Eu estou errada ou é isso mesmo?
Não, perfeito, perfeito, Leila. É isso que eu pensei na hora que eu li ali os 50%, mais de 50%, porque é algo que vem acontecendo há muito tempo, vários alunos reclamando, então a direção, compete ali a direção, ao coordenador, ao secretário, tentar compreender por que está reclamando, o que está acontecendo, qual que é a falha, às vezes, ali do profissional, e por que há essa falha. Às vezes ele está com esgotamento mental, às vezes ele já não está aguentando mais aquele local, o que está acontecendo? Então, aí é responsabilidade não só do professor, que às vezes tem que carregar tudo nas costas, né? Tudo que acontece é responsabilidade do professor, mas por isso que há os diretores, os coordenadores pedagógicos, a secretaria por trás, porque é eles que vão coordenar, né? Que vão fazer a gestão. Então, sim, não é só do professor, não. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta, João? Henrique? Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à doutora Keila. Uma pergunta talvez final, né? Não sei se os professores têm pergunta ainda. Mas o que fazer, na verdade, quando você procura ajuda ali nos meios, entendeu? Procura ajuda com um colega, procura ajuda com outro colega, entendeu? E ninguém quer te ajudar e você parece que está desolado, como aconteceu com a professora Leila. A professora Leila, que aconteceu com ela na outra escola dela, e ela não tinha apoio de ninguém, ela abalou o psicológico dela. O que seria o procedimento correto a fazer, doutora Keila, para não atrapalhar? Claro que, de certa forma, vai atrapalhar, sim, o andamento do professor, o rendimento do professor, mas para talvez voltar a fluir melhor do que antes? Olha, quando você procura ajuda entre os colegas, no RH, no sindicato, você procura ajuda ali para resolver de forma administrativa e não tem resultado, a única forma é entrar com uma ação, né? Procurar fazer uma denúncia, formalizar uma denúncia, tem vários canais de denúncia, seja no próprio Ministério do Trabalho, registrar um boletim de ocorrência, fazer uma denúncia no RH, né, mas formalizado, não, daí você vai formalizar em forma de denúncia para entrar com uma ação judicial, procurar, às vezes, ali um advogado trabalhista, porque se você for deixando, o seu emocional vai ficar abalado e provavelmente você não vai conseguir produzir mais. Então, se você não tem apoio de ninguém, nenhum colega, ninguém te auxilia, você não pode se calar, ficar com medo. Tem que entrar daí, tem que ir para o outro caminho, né? Que é o caminho da judicialização. Doutora Keila, só para pontuar sobre aquele assunto dos 50% do questionamento ali. Na verdade, ali eu vejo assim, muitas vezes o professor não tem o amparo necessário pela coordenação, pela direção, nem pela própria Secretaria de Educação, né? E eles precisam achar um culpado, né? Eles precisam achar um culpado, e quem é o mais vulnerável nessa história? O professor, né? Então, é mais fácil você culpar o professor, mas esse professor não teve um amparo suficiente para ele poder estar achando a solução para aquele problema na turma que não tá deslanchando, ou que está tendo todos esses tipos de reclamações. Eu acho que é mais ou menos assim. Na verdade, você quer, o coordenador e a direção está querendo terceirizar a culpa, né? Sendo que eles são responsáveis nessa questão toda, né? Se a turma não está aprendendo, alguma coisa errada está acontecendo. Se está acontecendo essa coisa errada, ela não começou agora, ela começou lá atrás, né? Às vezes o professor, como a gente está debatendo aqui agora, ele está num momento que ele está fragilizado. Ele precisa do quê? Ele precisa de amparo, ele precisa de respaldo. O que vai acontecer? Esse fato dele tá adoecendo, ele vai refletir na turma. É a turma que não vai conseguir alcançar o objetivo que se propôs a estar ali naquele momento. Acho que é mais ou menos isso. E se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente já está se estendendo bastante, né? Mais de 1 hora aí de live. Quer finalizar? Quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria só passar aqui
2 conselhos. Um conselho eu aprendi com a doutora Keila hoje, então vou repassar esse conselho. Conhecer os direitos nossos, andar com o estatuto do servidor, o estatuto nosso, debaixo do braço. Eu acho que isso seria fundamental, no sentido figurado. Eu acho que todo funcionário público, todo empregado, seja da empresa, ele deveria de ter os seus direitos. Mas falando para os funcionários públicos em geral, eu acho que o primeiro ponto para você inibir o assédio é você conhecer qual que é seu direito. Exatamente. A maioria dos funcionários públicos, eles passam no concurso, ele nunca leu. Muitas vezes isso acontece com a gente mesmo. Ele nunca leu, ele não sabe qual que é o direito. Então, eu daria um conselho para meus colegas que estão assistindo a live e que vão assistir a live aí. Que você imprima, se você não vai ler em PDF, imprima para você ter numa pasta o seu direito, o seu estatuto, o estatuto do servidor. Leia, passe o final de semana lendo, e você tendo esse conhecimento já é meio caminho andado. Você já vai saber o que pode, o que não pode. Segunda coisa que eu daria de conselho para meus colegas, quem está passando assédio, quem está sofrendo isso, é que quando vier uma ata para assinar, não assine de imediato. Você não é obrigado a assinar de imediato. Então, quando a pessoa fez uma ata, isso nunca ninguém me aconselhou, mas eu tive que aprender aí na base do chicote. Tive que sofrer para aprender. Então, a pessoa fez a ata, ela não concluiu ainda, deixa ela fazer a ata, peça uma cópia do que ela fez, peça ela um tempo, fala que você vai ler e que amanhã, no outro dia, você vai dar as considerações finais e vai assinar. Ou seja, quando você ganha tempo para você ler, para você escrever de fato o que aconteceu, o que não aconteceu, as coisas vão mudar 360 graus. Você vai ter outra perspectiva, que muitas vezes, quando você é colocado no ambiente na hora, você até o que não fez, você aceita que é certo. Até o que você não fez, você aceita, porque você está sendo pressionado. Então, o meu conselho seria, pega uma cópia, não assine na hora, não diga que não vai assinar, mas não assine na hora. Leve para casa a cópia, leia com atenção, no outro dia você dá as considerações, e aí sim, você vai poder assinar com o tempo, e até o assediador, ele vai se inibir com isso. Ele vai saber que você não é qualquer um que vai chegar assinando tudo. Então, esse conselho eu dou para os meus colegas aí que estão passando algum assédio, e o que a doutora falou ali é fundamental, daí eu fecho com ela. Conhecer o estatuto, daí eu mesmo vou imprimir, que eu tenho que conhecer melhor, que muita coisa ainda não conheço. Então, isso aí. É isso aí, João. Do conhecimento é tudo, gente. Ele é essencial. Você conhecer a legislação que rege a sua função e o estatuto do servidor também, né? No caso, nós, servidores. E principalmente, daí agora eu vou puxar a brasa aqui para minha sardinha. Se conhecer quem eu sou, saber das minhas competências emocionais, resgatar ali a autoestima. Uma pessoa com a autoestima aqui, ó, ninguém humilha ela, ninguém passa por cima dela. Porque ela tem toda ali uma competência, né? Um controle das emoções para ela se posicionar. Ela não tem medo, ela não vê dificuldade num posicionamento simples, né? Porque o medo, igual eu falei, a gente vai ter em algum momento ou outro, mas mesmo assim, mesmo com medo, ela se posiciona. Então, se conheça, procura conhecer suas emoções. É sempre interessante fazer, sim, psicoterapia, porque quando a gente lida melhor com as nossas emoções, a gente consegue controlar os nossos comportamentos, ter mais empatia e inteligência emocional. Então, é isso. Deixa eu só, vou pontuar uma coisa, que 23 pessoas, professoras, né? Professoras, só professoras, entraram em contato comigo no privado e se disponibilizaram a vir aqui fazer a live com a gente, e todas, as 23, no último momento, desistiram. Como que chama isso?
Medo. É aquela palavra que a gente está usando aqui desde o início da live, né? Então, eu gostaria mesmo assim de agradecer, tá? Quem está assistindo a gente, hoje é sábado, né? Eu sei que a gente está na pandemia, né? Não tem muita coisa para fazer, mas agradecer a todos que nos acompanharam e pedir para que todos que estão aqui acompanhando a gente e os que vão assistir depois, que essa live vai ficar disponível aí, gente, por favor, tá? Procura compreender o que o professor João Pedro falou, o professor Henrique falou, o que eu falei, que a gente só está aqui para trazer o que? O conhecimento para vocês, tá? A verdade, e tentar dispersar esse medo, né? Esse medo. Não precisa ter medo. Se a gente conseguir se unir, nada vai destruir a gente, não é, professor João Pedro? Fala, você está querendo aí falar? Me perdoe comentar, mas assim, eu vejo assim, Leila, que, na verdade, aqui, nós estamos aqui juntamente com a doutora, que é a nossa guia, nós estamos aqui não falando mal de ninguém, nós não estamos dando nome para ninguém, nós apenas estamos mostrando as situações que aconteceu. E o nosso interesse aqui é ajudar as pessoas, é contribuir com a pessoa que está sofrendo, como alguém poderia fazer com a gente também isso, entendeu? E também lembrar que existem líderes, diretoras, secretários e secretárias maravilhosas, tem líderes que a gente tem que tirar o chapéu, tem diretores que nós temos que tirar o chapéu, tem líderes de empresa. Então, assim, nós estamos falando aqui de uma parte, mas tem a outra parte que nós temos que tirar o chapéu, que trata a gente, às vezes, melhor que um filho, entendeu? Então, assim, nós estamos aqui trazendo alguns problemas, uma problemática, mas o intuito é contribuir para que as pessoas que sofrem possam ser acolhidas. Na verdade, é isso, né, doutora? Esse é o intuito dessa live, né? Exatamente. Igual você falou, essa acolhida é essencial para diminuir, para inibir o assédio moral. Eu acho que o que mais inibe o assédio moral é quando há a união da equipe, porque daí o assediador ele não vai achar brechas para isolar, para diminuir, para humilhar, porque se ele fazer isso com um, ele vai estar fazendo com todos, então jamais ele vai fazer isso. Então, quando há essa união e esse conhecimento, quando eu sei dos meus direitos, quando eu me conheço, quando eu sei qual que é o papel, igual você falou, que muita gente não conhece mesmo o estatuto, porque às vezes a gente faz o concurso, mal leu o edital, passou, nunca mais eu quero ler nada, né? Porque eu já li muito para passar, para estudar e passar na prova do concurso, que nunca mais quero ler nada. Mas a gente sempre tem que estar se capacitando e cobrando dos gestores essas capacitações. Assédio moral, eu acho que é uma capacitação que tem que sempre estar tendo, sim. Tá? Porque, às vezes, a gente foca só mais em algumas questões ali voltadas para a nossa função e esquece de trabalhar o relacionamento interpessoal. Então, cobrar também isso das gestões. Olha, por que não busca ali uma capacitação voltada para essa questão do relacionamento interpessoal, que vai entrar várias questões que a gente falou aqui hoje. Uhum. Doutora Keila, a professora Sônia, ela colocou assim um questionamento. Gente, mas o registro em ata não significa que você está assumindo ou não a situação. Significa que você foi informado, que você foi orientado a respeito. Mas você pode, ao final, acrescentar a sua versão. Professora Sônia, infelizmente, nessa nossa questão aqui do assédio, do assediador, não, ele não faz isso. Ele te dá a ata pronta para você assinar e você não pode acrescentar nada e você é obrigado a assinar. Se você não assinar, eles te colocam à disposição, porque foi isso que aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo, doutora Keila. A ata já estava pronta, eu pedi o acréscimo de algumas coisas que aconteceram e foi negado, porque disse que iria prejudicar a coordenadora e que a única pessoa que deveria ser prejudicada ia ser eu. E eu me recusei a assinar, porque eu não concordei, e eu fui colocada à disposição no outro dia. Foi isso que aconteceu. Então, professora Sônia, eu concordo com isso que você falou, que é o que deveria ser feito, mas, infelizmente, existe
pessoas e pessoas, né? Infelizmente, você pensa desse jeito, você agiria dessa forma, mas tem pessoas que não agem em conformidade com a lei, né? Em conformidade com o que o professor João Pedro falou, né? Que a gente ser colega da outra pessoa, porque ela está como diretora naquele momento, ela está como coordenadora, mas todos somos o quê? Professores, né? A gente hoje está em cima, amanhã está no lugar de professor de volta, né? Mas a gente tem que respeitar o outro, e isso não acontece. Por isso que é o motivo da nossa live, né? Que é justamente as pessoas, né, que não respeitam o que deveria ser respeitado, né? É isso, né, doutora Keila? Exatamente. E essa questão ali da ata, se a pessoa abre ali a oportunidade para você acrescentar, é perfeito, né? Mas se não, só para você assinar, então não está correto, porque você tem sim o direito de, ainda mais se você se você foi o autor, o coautor da situação que gerou a ata, você tem sim o direito de colocar seu posicionamento, até porque lá no final, né, tem lavreia, presente ata, que segue assinada por mim e demais presente. Depois que foi lavrado e você assinou, você concordou com aquilo. Depois você não pode falar, não, mas eu não concordei. Então, por que assinou? Então, por isso que é bem complicada essa questão de ata, né? A gente já teve até capacitação sobre fazer, nós fazemos muita ata lá no meu local de trabalho, e muitas vezes até o próprio Poder Judiciário solicita essas atas. Então, eu não posso sair assinando qualquer coisa, não. Eu tenho que ler, e se eu não concordar, eu tenho que pedir para acrescentar. Eu, Keila, não concordo com tal situação, ou que eu solicito que acrescente isso. Uhum. Se não, então não assino. Uhum. Inclusive, na época, eu tive lá a presença de uma professora que se apresenta como advogada, e ela trouxe a ata que eu me recusei a assinar, me questionando por que eu não assinei a ata, e ela representava naquele momento a Secretaria de Educação, né? E eu falei para ela que eu estou no meu direito de não assinar, por quê? Porque simplesmente não foi acrescentado a minha versão da história, né? Ficou só com uma versão única, né? Como se eu fosse a pessoa que cometeu algum delito e eu não tive a oportunidade de dar a minha versão. E ela, como ela se intitulava advogada da SMED, ela me coagiu, ela me intimidou, ela me ameaçou. E o que aconteceu? Simplesmente chegou lá, eu não precisava saber por que eu estava sendo dispensada da escola, sendo colocada à disposição. Ela falou que eu não precisava me ouvir, Ela, como advogada, ela cerceou meu direito de defesa, tá? Em nome da SMED. Inclusive, ela era braço direito lá do antigo secretário, o que me denegriu publicamente, quis me desqualificar como profissional, tá? Mas eu denunciei todos, tá? Inclusive, essa pessoa que usurpa o cargo de advogada da SMED, quando ela é simplesmente uma professora como nós, professor João Pedro, professor Henrique, ela é só uma profissional do magistério. Se ela quer exercer a profissão de advogada, ela que peça a exoneração do cargo e preste um concurso para a procuradoria do município, né? Se ela tiver qualificação e condição para isso. Agora, não intimidar, chegar nas escolas intimidando professores com aval do ex-secretário, né? É muito complicado. Uma pergunta aí? Eu acho que da minha parte eu já encerrei a questão de perguntas. A doutora Keila falou muito bem, com muita coisa, deixou muito bem esclarecido. Muito obrigado, doutora Keila, pela sua disposição nesse sábado à noite para estar conversando com a gente, com os nossos colegas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Eu agradeço novamente o convite de vocês, da Leila, que entrou em contato comigo. Eu acredito que foi muito pertinente e isso aqui foi uma troca de informações. Eu tanto passei como aprendi também, ouvi bastante relatos, e isso é muito bom. A gente pode marcar outras lives sobre outros assuntos aí. Eu estou à disposição e agradeço. Se tiver qualquer dúvida, pode estar perguntando, que a Leila me pergunta depois, que eu vou
A gente vai tentando sanar, mas eu também estou aprendendo, igual eu falei, é uma troca de informações, a gente está aqui para aprender, né, para adquirir conhecimento. Muito obrigada. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, que a gente já está encaminhando para o final, né, da live, se alguém quiser perguntar alguma coisa, a professora Sônia questionou em relação à questão jurídica aí, professora Sônia, a próxima live nossa, eu já estou até convidando a psicóloga, a doutora Keila, se ela quiser participar com a gente vai fazer sobre o estágio probatório, as sequelas trazidas pelo estágio probatório, e nós vamos ter aqui um advogado conhecido na cidade, o Rodrigo Azevedo, que já confirmou com a gente, ele vai estar aqui para ajudar a gente nessa questão jurídica, se a doutora Keila quiser participar, está convidada também, doutora, porque é um assunto muito importante, tá? A sequela deixada pelo estágio probatório, né? Fica o convite aí, já está feito, e eu gostaria de agradecer a todos que participaram, a live vai ficar disponível, se vocês quiserem compartilhar com os colegas aí, é um assunto que interessa a todos nós, vamos fortalecer a nossa categoria, nós estamos aqui para trabalhar junto, a gente não está aqui para dividir, a gente está para somar, né? O nosso intuito é só esse, tá? Ninguém está aqui para aparecer, a gente está aqui para se unir, tá? Então, obrigado a todo mundo, eu passo a palavra aí para o professor João Pedro, e daqui 15 dias, né, mais tardar 20 dias, nós teremos uma outra live, tá? Sobre o estágio probatório, tá? Okay. Boa noite para todo mundo. Professor João Pedro? Eu só tenho que agradecer a Leila pelo convite, agradecer a psicóloga Keila também por estar com a gente aí, também fui convidado, agradeço pelo convite, agradeço ao Henrique, e que tudo isso possa ir ser em prol do nosso próximo, e que Deus possa abençoar cada um de vocês de uma maneira muito especial, e também abençoar cada pessoa que assistiu e que irá assistir a live. Seria só isso da minha parte agora. Eu também gostaria novamente de agradecer a todos presentes, e eu quero só lembrar que essa iniciativa é uma iniciativa particular de nós, como professores, não estamos levantando bandeira de sindicato, de SMED, nós somos iniciativa própria, e nosso objetivo aqui não é em nenhum momento alfinetar ninguém, criar briga ou atritos com ninguém. A gente só está expondo, sem expor ninguém, né? Contando a situação sem expor ninguém, para que as pessoas talvez criem coragem de ter a própria voz, de saber os seus direitos e seus deveres em relação a isso, porque, como a gente mesmo vê ali nos comentários, muita gente sofre com esse tipo de... está sofrendo com esse tipo de problema, né? Ou já sofreu. Então, o nosso objetivo é esse, e a única coisa que a gente está fazendo aqui é usando o nosso direito à liberdade de expressão em grupo de professores, né? A gente não está fazendo nada contra a lei. Inclusive, se alguém tiver algum assunto, pode entrar em contato com a professora Leila, comigo, que a gente pode estar vendo para conversar a respeito desse assunto. Quem quiser o espaço para fazer alguma live, nosso grupo não é fechado, somente eu e a professora Leila usa, de forma alguma. E é isso. Muito obrigado a todos. Só para reforçar, Henrique, o grupo é nosso, gente. O grupo é dos professores. A gente está aqui debatendo sobre esse assunto porque foi trazido para nós esse assunto. Então, qualquer pessoa que quiser gravar live, não precisa de autorização de ninguém, o espaço está aberto, desde que seja pertinente à nossa categoria, a gente está aqui à disposição, né, doutora Keila? A doutora Keila já se colocou à disposição para outro tipo de convite, né? A gente está aqui, então, buscando o que? A união nossa, tá? O que o professor Henrique falou, a gente não está representando o SMED, não está representando o sindicato, nós estamos representando professores. Eu sou professora e os demais são professores também. Então, é só isso que a gente está buscando aqui, tá? Obrigado todo mundo. A próxima live a gente marca e coloca o bannerzinho aí para vocês compartilhar com os colegas. A gente precisa fortalecer o debate, tá? Só a partir disso é que a nossa classe vai poder se modificar e a gente se fortalecer, tá? Agradeço a todos. Boa noite, professora doutora Keila, boa noite, Henrique, boa noite, João Pedro, tá? Obrigado a todo mundo. Boa noite a todos.
Tchau, gente. Tchau.